Corpo fora do padrão, efeito sanfona, drama total para fazer atividade física, desde educação física, não queria saber de nada. E hoje a mulher, 50 e tantos anos, faz balé fly, faz pilates, faz balé e não para. Ana, minha sacudida de hoje, que prazer tê-la aqui comigo no meu canal. E vem junto com uma outra sacudidaça, que é a professora dela, a Letícia. Vamos aqui, passinho a passinho. Conta um pouco da sua trajetória até os 50 e tantos, Ana. Oi, Renata, sempre um prazer falar para você aqui no seu canal. Na verdade, assim, eu comecei como uma criança muito magra, com dificuldade de alimentação, e aí quando chegou ali com 6, 7 anos de idade, meu corpo se transformou no que ele é hoje, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um corpo grande. Eu tenho, né, uma ossatura larga, eu tenho um corpo gordo, sempre foi assim. E eu acho que isso, a compreensão disso, né, por um lado, depois de muitos anos de terapia, ela é muito benéfica, mas pelo outro, raciocinando por outro lado também, foi algo que me distanciou da questão do movimento, né? Portanto, o que a gente fala, o quanto muitas vezes é difícil, né? E ainda mais se você pensar ali pela década de 80, né? Eu, adolescente, né? Não se falava, né? Muito em questões de prática física para pessoas fora de peso. E era difícil encontrar lugares onde eu conseguisse ver pessoas que tinham um corpo semelhante ao meu, se exercitando. Isso era uma coisa um pouco incongruente. Assim, era incongruente você ver pessoas gordas malhando. A gente, na verdade, não tinha coragem de ir para lugar nenhum malhar. Para mim, assim, foi uma época de muito sofrimento, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu fiz aí terapia por 15 anos durante a minha vida e eu acho que, assim, foi sofrido, foi duro, não foi fácil. Mas eu sou uma pessoa insistente, né? E persistente. Durante a minha adolescência, eu sempre fui muito ativa na hora das práticas de exercício físico. Obviamente, educação física, eu fazia de tudo para fugir dela, né? Então, mas eu tinha que participar. Então, tinha aqueles bimestres que tinha handball, eu ia pro gol, onde era um lugar que eu ficava parada, que eu não precisava correr. Era um horror, na verdade, uma tortura psicológica, né? Eu não me achava em esporte nenhum coletivo, eu tinha ojeriza, né? E aí avançando, durante a minha adolescência eu fiz jazz, eu tenho uma amiga até hoje de infância que ela me incentivou muito com essa questão da dança, né? A Bia, ela sabe quem é, e ela fazia jazz numa academia, eu fazia em outra, e a gente saía para dançar. Eu ia só para dançar, sempre me movimentei muito, mas não de uma forma regular, não fazendo uma prática constante de exercício físico. Vieram aí os 20 anos, os 30 anos, e eu, como sempre, né, com as minhas questões de subida e descida de peso, muito instável. Eu passei por todas as dietas possíveis e imagináveis, assim. Eu tomei remédio, foi uma coisa assim, eu só posso dizer que eu estou em paz com o meu corpo agora. Para as pessoas entenderem que isso não acontece de uma hora para outra. Por isso que eu acho fantástico o nome do seu canal, que é Corpo, Cabeça e Coração. Porque tem a disponibilidade emocional, tem a questão da mente, né? Não é só pegar, colocar uma roupinha e vai malhar, ou fecha a boca que você vai emagrecer. Não existe, né, uma pílula de prata que vai resolver seus problemas com relação aí à questão da sua saúde em geral, né? Dito isso, eu passei por N médicos, nutricionistas, a minha vida inteira. Eu tive o famoso efeito sanfona a minha vida inteira. Eu sou uma pessoa que eu já cheguei a pesar 56 quilos e 96 quilos, né? Quase 100 quilos. Eu já fui para os dois lados.
e até achar o corpo que eu me sinto bem, foi um caminho longo, né, e difícil. Eu tinha um problema, assim como muitos, né, com certeza, se matriculam num negócio, começa uma, duas vezes, para, não vai nunca mais. Matricula em outra atividade, para, não vai. Eu nunca achei essa conexão. Então, eu já fiz 3 meses de boxe tailandês, 1 mês de musculação, 5 meses de, sei lá, yoga, eu fiz hidroginástica, natação, o que você imaginar, né? Então, porque eu sabia que, assim, quando eu preciso, aquilo era uma coisa que ficava, sabe, esse fantasma? Eu preciso me exercitar, eu preciso fazer alguma coisa, mas assim, não colava, eu não conseguia alcançar a tal da frequência, né? Que eu acho que é o que muda tudo. 30 anos eu não conseguindo, 40 anos eu não conseguindo estabelecer nenhum tipo de ligação a ponto de ficar 1 década sem me exercitar, praticamente, né? Sem me matricular em nada. 10 anos sedentária, 10 anos sem se matricular em nada, não queria saber. Como é que foi aí esse sacode, Ana? E aí ocorreram aí 2 eventos, né? Que ocorreu antes, que foi a chegada da menopausa, né? Ali por volta dos 49, 48, 49 eu comecei a sentir os efeitos, né? O climatério chegando. Aos 50 eu tive uma subida de peso incontrolável. O meu corpo foi mudando e eu fui percebendo uma coisa que eu não, assim, algo que estava me chamando a atenção, que era assim, uma falta de força, uma falta de ânimo, e tudo ficava muito difícil, né? Inclusive atividades diárias, cotidianas, do tipo abaixar para pegar uma panela, até o momento em que, ali pós-pandemia, que foi onde a minha saúde ficou péssima, né? Eu quase fiquei assim, cheguei muito perto de ser uma hipertensa, uma diabética, resultado de todos os anos, né? Desse corpo parado, sem conexão com o movimento. A ponto de um dia, durante, né, a pandemia, eu resolvi comprar um banquinho para colocar ali perto do meu armário onde eu me visto. Coloquei ali, comprei, vou comprar esse banquinho, né? Mas não era uma questão decorativa, é porque eu não conseguia mais vestir uma calça em pé. Pegar uma calça jeans, levantar uma perna, colocar dentro da calça de pé, já era uma tarefa impossível para mim. Não havia mais condição da minha perna subir. Então eu precisava sentar, jogar a calça embaixo, tentar caçar aqui uma perna, colocar outra e puxar essa calça para poder me vestir. Então eu precisava desse banco para me vestir, e aí caiu a ficha, né? Assim, gente, como que serão as próximas décadas? Se eu já preciso de um banco para me vestir aos 50 e poucos anos, o que me espera daqui para frente? Porque se tudo der certo, eu vou envelhecer, né? Então, se tudo der certo, eu preciso envelhecer melhor. E foi aí que tudo mudou. Aí vem a história de realmente buscar a prática do exercício físico para a obtenção de uma saúde, para um corpo funcional, para um corpo que me leve o máximo de tempo possível até o último dia da minha vida com o movimento. Eu acho que o grande momento de mudança foi quando eu percebi que eu estava perdendo as minhas funções, né? Esse corpo precisa ser um corpo que me sustenta, que é funcional. Ele hoje, para mim, ele tem esse sentido, né? E eu tenho que tratar muito bem dele, porque ele vai estar comigo aí, se tudo der certo, por muito tempo, né? E a gente está vivendo mais também, principalmente mulheres estão vivendo mais. Então,
a gente tem que ter esse olhar carinhoso, cuidadoso com essa estrutura, né, que a gente habita. Olhar carinhoso, cuidadoso com essa estrutura que a gente habita. É muito potente isso que você traz, né? Aí chegou uma pessoa no meio do seu caminho, né? Por favor, se apresente. Oi Renata, aqui é Letícia, um prazer enorme estar aqui no seu canal, Corpo, Cabeça e Coração. Prazer é todo meu, Letícia, eu sou sua fã, você sabe disso. Ana, conta pra gente como é que foi esse encontro de vocês duas. Um belo dia eu abri lá, o Instagram e tal, e eu começo a ver lá apareceu assim, né, estúdio, Lex Pilates, aí uma prática, acrobacia, eu não entendi muito o que é. Eu falei, nossa, né, uma moça bonita falando, Umas pessoas voando. umas pessoas voando, a gente não entendi muito o que é, me interessou, me chamou a atenção o colorido, né, a coisa do tecido, acrobacia. Eu falei, isso é alguma coisa que pode ser divertido também, porque tem essa coisa do lúdico também, né? E aí peguei e mandei uma mensagem, né, para a página, a Letícia respondeu e eu enchi ela de perguntas. E falei, olha, é o seguinte, eu não faço exercício, eu sou sedentária, eu tenho sobrepeso, eu tenho mais de 50 anos, isso é para mim? Eu acho que vai muito além de qual é a atividade física para você, qual é aquele momento que você está vivendo e em qual grupo você vai se adaptar, porque às vezes uma pessoa pode adorar a corrida e num grupo ela não se sente confortável. O crossfit, ela pode ser que seja um momento para ela fazer crossfit, mas ela vai no box e não se sente confortável naquele grupo, não significa que o crossfit inteiro não é para ela. Sim, boa. E aí às vezes ela pode achar outro, né? Então tem muito de achar ali qual é o... E não quer dizer que um é melhor do que o outro ou pior que o outro, mas qual é a comunidade que conversa com o teu eu hoje. E assim, quando acabou a aula eu sabia que eu ia ficar, né? Tipo assim, falei, nossa, isso aqui é pra mim. Eu falei, gente, é tudo que eu procurava. Eu procurava o quê? Um exercício que pudesse desenvolver força, construir força que eu não tinha mais, né? Um exercício que pudesse me dar mais equilíbrio também. Quem está sedentário e que eu acho que tem uma ansiedade, né? Tem uma insegurança muito grande de quem não se exercita para começar a se exercitar. Vai desde você não ter roupa nenhuma, eu não tinha nenhuma leggingzinha, eu não tinha tênis, imagina, nada. Então assim, a gente fica muito inseguro, né? Como é que eu vou chegar e tal, o que é apropriado vestir, até se você vai, né, tipo, será que não vai ficar ridículo? Então tem muita insegurança envolvida nesse primeiro passo para a pessoa começar uma rotina de exercício físico. É interessante que a Ana falou das inseguranças da experimental, e são muitas, elas começam até pelo não ter roupa, com que roupa eu vou, como é que eu me visto, não só se é uma calça legging, mas será que eu vou ficar bem nessa calça legging? Será que as pessoas lá usam top, mas elas ficam de top, ou será que eu vou ficar bem de top, é melhor eu usar uma camiseta, é melhor eu esconder meu corpo, mostrar mais? E é muito interessante ver como as pessoas chegam e como elas vão se transformando ao longo desse processo, no sentido de, não é transformação, mas a transformação da própria confiança, de se sentir confortável em usar aquilo que elas gostariam de usar. Porque é muito comum que na primeira aula a pessoa venha ali com alguma legging, eu não vou falar antiga no sentido de ela estar velha, mas é alguma legging que ela já tinha, né? Claro, não vai comprar e nem recomendo que para fazer uma atividade nova, uma experimental, você compre uma roupa nova, a menos que isso te faça muito feliz, e já vale a pena. Mas assim, a gente vai vendo como a pessoa vai se sentindo mais confortável. Então, geralmente, numa aula experimental, as pessoas tendem a chegar com uma roupa mais, não vou nem falar discreta, mas é uma roupa que é quase escondida. Porque às vezes a pessoa, tudo que ela quer é não ser vista. Então acho que é um pouco isso, né, dessa questão de você achar o lugar certo. E quando eu achei, assim, eu realmente comecei a
fazer inclusive outras modalidades dentro do estúdio. Um dia eu cheguei e falei, olha, eu tô pensando, né, depois de um certo tempo. Se eu experimentasse? E se eu experimentasse, né? Você acha que ia ser bom se eu fizesse Pilates? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a exploração do que o seu corpo, como é que você percebe o seu corpo, né? E como que ele reage para cada exercício, né? Que é uma coisa que também o Ballet Fly me deu, que foi uma consciência corporal, assim, muito amplificada. Então eu sei exatamente como que, hoje eu posso dizer que eu conheço as reações do meu corpo, eu sei como ele vai se comportar, eu sei o que faz bem para ele, né? O meu eu hoje está pronto para qual desafio? Porque sair de casa e começar algo novo, especialmente algo que fala do corpo, em que você tem algum grau de exposição, exige muita coragem. Então, quando uma pessoa chega aqui para aula experimental, ela já é uma pessoa muito corajosa nesse aspecto. Geralmente as pessoas que vêm no público é um público, em grande maioria, que chega completamente sedentário, muitas vezes tem questão de sobrepeso, ou então, eu acho que não seria sobrepeso, mas de alguma forma a pessoa se sente inadequada em outros espaços, ou porque é muito magra, ou porque está acima do peso do que ela gostaria, ou outras questões envolvidas com o que a gente tem tanto, né, nesse cenário do corpo. Aqui é um ambiente muito feminino, a gente tem uma maioria esmagadora de mulheres com todos os tipos de corpos e faixas etárias diferentes, e as perguntas que eu mais escuto das mulheres são: será que isso é para mim porque eu não tenho força? Então, é claro, toda atividade física requer um mínimo de força, e no Ballet Fly não é diferente. A maioria das pessoas não tem força nos membros superiores das mulheres, né? Não tem muita força no braço, especialmente para puxar o próprio corpo, porque é pesado pra caramba. A gente é muito pesada, é muita força, é muito difícil, a gente não treina isso. E aí muitas pessoas elas já barram antes de fazer a pergunta, porque a Ana teve a coragem de fazer a pergunta. Mas porque passei por experiências, como você está dizendo, que foram frustrantes. De achar um lugar onde você se sente bem. A pessoa vai, começa a procurar, acha um lugar que ela não se encaixa, ela desiste. Ela acha que tudo é igual. E não é. Não é necessariamente a modalidade, e não é necessariamente o lugar. Não é um lugar que não é bom. Muitas vezes, não posso falar por todos os espaços, mas a maioria dos espaços de atividade física, eles querem que você entre. Claro. A gente quer. Às vezes a gente não fala a mesma língua. Às vezes a gente não tem um jeito que se encaixa. Então procura mais um. Eu acho que todas as atividades físicas, elas são para todo mundo, mas talvez em momentos diferentes da vida, ou em momentos diferentes de condicionamento, né? E muitas pessoas até me perguntam no final da aula, às vezes chegam pro time, né, e falam: professora, você acha que eu posso continuar? Acho bonito quando isso acontece, e sim, pode. Posso fazer, porque tem isso, tem essa insegurança todos de alguém que tá, imagina, uma coisa é uma pessoa que tem uma história de vida relacionada a movimento, a atividade física, aquilo meio que tá na história, tá no corpo da pessoa. Outra coisa são as pessoas que têm uma dificuldade muito grande em se movimentar. Sabe causa e efeito, causa e consequência? De relação direta, ação e reação. Fiz tantas abdominais, eu vou ter aquele abdominal. Se eu fizer por tantos dias, com tantas horas, com tal frequência, com tal alimentação, eu vou ter um resultado tal. E isso funciona para algumas pessoas. Pessoas que são muito focadas em resultado, dá muito certo. Mas não era, por exemplo, o caso da Ana. Nunca foi. Se eu te falasse, sobe 30 vezes que você vai ficar com a sua clavícula, vai aparecer. Não era isso que eu te motivar. Isso não ia fazer brilhar meus olhos. Não ia, mas o fazer e achar agradável o processo brilhou teus olhos. Um dia, de repente, você chegou e falou: olha aqui, professora, eu tenho clavículas. Eu tenho cintura. Não, são resultados visíveis, são nítidos. A gente pega a foto da Ana no primeiro dia de aula, foto dela hoje, a gente tem diferença tanto de flexibilidade, por exemplo, um espacate, que hoje é muito mais aberto, como a gente tem de força, a gente pode olhar o tônus muscular dela completamente diferente, e a gente tem resultados posturais. E
por mais que a gente fale, esses são os benefícios, etc, etc, nenhum dos alunos nunca ficou aqui no estúdio por conta dos resultados. Eles gostaram dos resultados. Eles observaram, celebraram os resultados. resultados, mas eles não vieram pelos resultados. Esse formato traz os resultados, mas as pessoas que permanecem não permanecem por conta destes resultados, não por esperar estes resultados. Elas desejam, né? A gente deseja. Quem não deseja? Né? Um corpo mais assim, desenhado, mais premiado, mais flexível, mas mais veja, forte, até etc. isso pode mudar de pessoa para pessoa e está na etapa da vida também. Aqui a gente tem gente de todas as faixas etárias, né? Sim, a gente tem desde os 5 anos de idade, tem kids até pitucas, até os 73. E não é uma aula vovozinha, assim, não é aquela, que fofinha, não é nada disso. Não tem É nada um de mulherão fofinha. lá em cima, forte. Você olha, nem imagina que tem 73 anos de história. Eu quero ter autonomia, eu estou envelhecendo, então eu já estou com 55. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de ficar em pé por longas horas cozinhando. Eu abaixo, pego panela, levo minha malinha de mão, de cabine, coloco em cima. Eu quero ter essa força, assim. É uma força que é muito caminhar, é uma força que está muito mais ligada com o meu bem-estar geral do que com o padrão estético, entendeu? Assim, não é com o meu padrão estético. Eu não tô buscando, assim, claro que eu fico feliz de ter um muquezinho aparecendo aqui. Eu fico feliz, mas entende que isso é só uma consequência. É muito bonito isso, né, Ana? Porque fica bem claro que você foi se enxergando, né? Você foi entendendo que você poderia ocupar diferentes lugares, né? Mas você precisou cavocar um pouquinho, né? Trilhar esses caminhos para realmente se sentir pertencente aí. E aí não parou mais, né? Coisinha aqui, outra ali, outra ali. Conta aí pra gente como é que tá essa história hoje. Depois de um ano e pouco aqui, no estúdio Let's Pilates com a Letícia, eu falei, poxa, eu acho que eu vou recuperar aquela paixão que eu tinha pela dança. Puxa, mas aí, como é que eu vou, né? Agora eu tô com 50 e blau, eu vou... Não, onde que eu vou procurar esse lugar para dançar? E comecei a buscar, e aí você vai fazendo o quê? Filtros, né? Vou ver aqui perto no meu bairro se tem alguma coisa. Você começa a fazer seus filtros particulares. Fiz 1, 2, 3 aulas experimentais, e não é isso. Parece que não é para você mesmo. Até que um dia eu estava num desses espaços e ia fazer uma aula de jazz. Mas antes da aula de jazz, tinha uma turma de balé se exercitando e tinha um adulto fazendo. E aí eu falei, e por que não balé? Balé é lindo, imagina, eu nunca tive nem coragem de entrar num lugar de balé para fazer escola de balé. E aí eu comecei a procurar, achei um espaço, né, que aí lida com bailarinas maduras, né? O público é um público de 40, 50 plus, né? E já faço balé clássico hoje há 1 ano. Então, quer dizer, tudo começou aqui, né? O contágio do movimento começou aqui. Porque assim, eu entendi que eu podia me exercitar de fato aqui. E isso me deu a base para até complementar essas práticas, né? Então hoje o balé clássico, ele também me dá, além de ser uma atividade também em grupo, como a gente tem aqui, ele me dá uma consciência, é como se tudo fosse ligado, né? Tecido aqui, o Ballet ligado com o Pilates, me trouxe a consciência corporal. O balé dá uma sedimentada nisso, né? Ele traz assim, o que eu aprendo numa aula de Pilates eu levo para a aula de balé, o que eu escuto na aula de balé eu levo para o tecido, o que eu entendo do tecido eu levo para o Pilates. Então são práticas que estão se conversando entre si e que me trazem um benefício absurdo. Ora, meninas, eu preciso confessar que eu tenho um amor profundo, né, e um orgulho enorme da minha marca, Corpo, Cabeça, Coração.
E vocês traduzem isso de uma forma linda, bonita, movimentada, colorida, sorridente. Isso é legal demais. E aí, claro, eu queria que a gente terminasse com vocês falando, né? Corpo, cabeça, coração, como é que eles se relacionam para cada uma de vocês? Assim, isso tudo tem que estar dentro de um plano, né? E o plano tem que começar aqui na cabeça, né? Esse plano ele se desdobra, né? Quando você começa esse plano, né, no seu nível mental, emocional, que é a parte onde eu acho que o coração entra, quando vem tudo se desdobrando, isso vai chegar no corpo, tudo se conecta. Você fala, eu tenho um desânimo. A gente vai ficar discutindo o que veio antes, né? Se o desânimo ou se a fadiga por ter que sair, fazer um exercício, mas aí eu vou me cansar. É estabelecer uma rotina. Essas coisas têm que acontecer de uma forma natural e não imposta, né? Por uma imposição, por uma coisa que seja tortuosa para você. Quando você atinge esse nível onde já é natural, você passa a sentir falta. E acima de tudo é saudável, né? Faz bem para a cabeça, para o coração e para o corpo. Valeu! O corpo é o que traz pra gente sensações, emoções, percepções, e ele muda conforme o que a gente faz e como a gente se posiciona. Então, se a gente assume uma postura mais triste, mais caidinha, a nossa cabeça vai acreditando e a gente vai sentindo desse jeito. Se a gente já se posiciona numa postura mais aberta, mais para cima, a gente começa a vibrar numa energia mais alegre e acaba acreditando e ficando feliz de verdade. Então, se a gente cuida do nosso corpo para que ele esteja melhor, a gente pode mudar como a gente está sentindo e vice-versa. É uma troca constante. Eu vejo muitas pessoas procurando qual é a atividade física que elas vão gostar. Eu acredito que quando a gente se apaixona por uma atividade física, fica muito mais fácil da gente ganhar frequência. Mas existe uma coisa que é muito importante, a gente precisa fazer atividade física. Fazer atividade física é como descansar, é como comer, é como dormir. É uma necessidade básica. Então, se você ainda não encontrou uma atividade física que você ama, escolha uma e faça. Mesmo que você ainda não goste, o seu corpo vai começar a acreditar e eventualmente ele vai começar a gostar. E pode ser até que você encontre no meio disso alguma coisa que você se apaixone. E se você já foi apaixonado por uma atividade física e ela não está mais tocando seu coração, muda, experimenta uma outra diferente. E você não precisa ser refém de uma atividade só. Não existe atividade completa. Eu queria muito virar para vocês e falar que o Pilates é uma atividade completa, o que a musculação é completa, o que o Butterfly é um exercício completo. Não existe isso. A gente precisa de coisas diferentes e a gente vai encontrar em atividades físicas diferentes. O nosso corpo precisa de estímulos diferentes. Então, faz um pouquinho de cada coisa, vai juntando, vai descobrindo ali o seu jeito. E enquanto você não descobrir, continua fazendo, continua indo atrás, porque é a persistência. A atividade física, ela traz pra gente uma relação com o corpo que é enriquecedora e a gente entende qual é o poder da disciplina. E a gente consegue aplicar isso em outras esferas da nossa vida. Então, coloque o seu corpo, sua cabeça e o seu coração em movimento e seja feliz. E seja feliz, que é isso que a gente quer, né? Não vai ser toda hora, o tempo todo, mas dá para viver bem nessa breve passagem que a gente tem por aqui, né, meninas? Letícia, Ana, beijo enorme. E eu espero que você tenha aproveitado muito. Se ficou até aqui, muito obrigada. Entre em contato com elas estão à disposição e eu também. Conta aí a sua história pra gente trazer aqui, vai ser um prazer para mim. Beijão.